Ana Oliveira estava sentada na sua mesa de cozinha desgastada, a madeira marcada por anos de refeições em família e sessões de dever de casa. O sol da tarde tardia inclinava-se pela janela, lançando longas sombras sobre a pilha espalhada de contas à sua frente. Cada envelope parecia zombar dela. Um lembrete gritante da difícil situação financeira que ela vinha enfrentando desde a morte de Pedro, 2 anos atrás. Nos 38 anos, Ana se sentia décadas mais velha. Seu cabelo, antes vibrante, agora mostrava fios grisalhos nas têmporas, e linhas finas haviam se gravado ao redor de seus olhos, tanto de preocupação quanto de riso. Ela girava distraidamente sua aliança, um hábito que desenvolveu nos meses solitários desde o acidente que destruiu seu mundo. Da sala de estar vinham os sons de seus filhos brincando, uma cacofonia de risadas, discussões e o barulho de brinquedos. A voz de Miguel, de 11 anos, se elevava com um tom paciente, espelho do tom de seu falecido pai, enquanto explicava as regras de um jogo de tabuleiro para seus irmãos mais novos. "Não, João, você não pode mover sua peça para lá", Miguel dizia. "Lembre-se, você só pode avançar, não voltar." O resmungo frustrado de João, de 6 anos, seguiu-se. "Mas eu quero ir para lá." "Essas são as regras, garoto", Miguel respondeu, sua voz tingida com o afeto exasperado de um irmão mais velho. A risada de Marina, de 9 anos, pontuou a troca. "João, você é tão bobo." Um pequeno sorriso puxou os lábios de Ana, apesar de suas preocupações. Seus filhos eram seu mundo, a razão pela qual ela se levantava todas as manhãs e enfrentava as dificuldades. Miguel, seu filho biológico, havia assumido um papel protetor notável desde a morte de Pedro, cuidando dos irmãos adotivos, Marina e João. Ambos adotados ainda bebês trouxeram tanta alegria para suas vidas. A decisão de adotar foi fácil para Ana e Pedro, seus corações grandes o suficiente para abraçar crianças que precisavam de um lar. Os olhos de Ana voltaram para as contas e seu sorriso desapareceu. Os trabalhos temporários de professora substituta não estavam mais sendo suficientes. Entre a hipoteca, as contas de serviços públicos, as compras e o fluxo aparentemente interminável de despesas que vinham com a criação de 3 filhos em crescimento, eles estavam mal se mantendo à tona. Algo tinha que mudar, e logo. Seu olhar caiu sobre o jornal local, dobrado cuidadosamente no canto da mesa. Por impulso, ela o puxou para mais perto e virou para a seção de classificados. Seus olhos passaram pelas listas familiares, posições no varejo, trabalho de escritório, empregos de garçonete. Nada que pudesse sustentar uma família de 4. Quando estava prestes a fechar o jornal, frustrada, um pequeno anúncio chamou sua atenção. Necessário faxineiro para a mansão Oliveira. Horários flexíveis, pagamento competitivo. Experiência preferida, mas não obrigatória. O coração de Ana acelerou. Todos na cidade conheciam a imponente mansão no topo da colina, pertencente à reclusa família Araújo. Eles raramente eram vistos na cidade, a mansão ficando vazia a maior parte do ano, exceto por encontros ou eventos ocasionais. Ela leu o anúncio novamente, sua mente correndo. O pagamento listado era significativamente maior do que qualquer outra coisa que ela havia visto, e os horários flexíveis poderiam funcionar bem com a agenda das crianças. Mas o que ela sabia sobre ser faxineira de uma mansão? Sua experiência em limpeza era limitada ao seu pequeno apartamento e à sua sala de aula, quando ela estava ensinando. "Mãe, o que tem para o jantar? Estou morrendo de fome." A voz de Marina interrompeu os pensamentos de Ana. Ana olhou para o relógio, surpresa ao ver como já era tarde. "Só 1 minuto, querida," ela gritou de volta. "Vou começar agora." Enquanto se movia pela pequena cozinha, pegando panelas e frigideiras, a mente de Ana continuava voltando ao anúncio de emprego. Era uma chance remota, com certeza, mas não valia a pena tentar, dadas as circunstâncias? Ela estava mexendo uma panela de molho de espaguete quando ouviu uma conversa tranquila vinda da sala de estar. "Mas quando vamos ter material escolar novo?"
João estava perguntando, sua voz pequena e preocupada. Não se preocupe com isso, irmãozinho, Miguel respondeu suavemente. A mamãe vai resolver. Ela sempre resolve. Sim, Marina acrescentou. Lembra do ano passado, quando ela fez aquelas capas de livro legais com sacos de papel? Aquilo foi divertido. O coração de Ana se apertou. Seus filhos estavam tentando tanto ser corajosos, tirar o melhor da situação. Eles mereciam muito mais do que sobreviver, mais do que roupas de segunda mão e materiais escolares improvisados. Naquele momento, Ana tomou sua decisão. Ela se candidataria ao emprego na mansão Oliveira. O que ela tinha a perder? O jantar está pronto, ela gritou, afastando as preocupações por enquanto. Venham pôr a mesa, por favor. A cozinha logo ficou cheia do caos de um jantar em família, passando pratos, negociando sobre quem ficava com o último pedaço de pão de alho e compartilhando histórias do dia. Ana absorveu tudo, tirando força do amor que a rodeava, apesar de suas dificuldades. Depois do jantar, após lavar a louça e checar os deveres de casa, Ana colocou cada criança na cama. Ela beijou a testa de Miguel, sorrindo, ao ver como ele tentava agir como um adulto demais para os rituais de dormir. Mas ainda se inclinava para o abraço dela. Ela leu uma história para Marina e João, seus olhos ficando pesados enquanto se aninhavam juntos no beliche inferior do quarto compartilhado. Mãe, Marina murmurou quando Ana estava prestes a apagar a luz. Sim, querida. Nós vamos ficar bem. A garganta de Ana apertou, mas ela manteve a voz firme. Claro que vamos, Marina. Temos um ao outro, não temos? Isso nos faz a família mais sortuda do mundo. Marina sorriu sonolenta, aparentemente satisfeita com a resposta. Te amo, mamãe. Também te amo, querida. Todos vocês tenham doces sonhos. Ana fechou a porta suavemente atrás de si e voltou para a cozinha. Ela limpou um espaço na mesa e sentou-se com um bloco de notas e uma caneta. A lâmpada única lançava um brilho quente enquanto ela começava a escrever, sua determinação crescendo a cada palavra. Prezado, ela começou, depois parou. Era formal demais, muito antiquado? Ela amassou o papel e começou de novo. A quem possa interessar, estou escrevendo para expressar meu grande interesse na posição de faxineiro na mansão Oliveira, conforme anunciado na Gazeta de São João. Ana escreveu e reescreveu, colocando seu coração na carta de apresentação. Ela detalhou sua experiência como professora, enfatizando suas habilidades organizacionais e atenção nos detalhes. Ela escreveu sobre sua capacidade de aprendizado rápido, seu forte senso de ética no trabalho e seu compromisso com a excelência em qualquer tarefa que assumisse. Conforme a noite avançava, Ana se viu se abrindo mais do que pretendia. Ela escreveu sobre sua determinação de sustentar seus filhos, sobre sua disposição para enfrentar qualquer desafio. As palavras fluíram de sua caneta, honestas e sinceras. Embora eu não tenha experiência específica como faxineira de uma grande propriedade, estou confiante de que minhas habilidades, dedicação e vontade de aprender me tornam uma excelente candidata para esta posição. Sou trabalhadora, confiável e comprometida em manter os mais altos padrões em tudo o que faço. Ficaria grata pela oportunidade de discutir como minhas habilidades podem contribuir para a manutenção e gestão da mansão Oliveira. Agradeço sua consideração. Atenciosamente, Ana Oliveira. Ana releu a carta uma última vez, fazendo alguns pequenos ajustes. Não estava perfeita, mas era genuína. Ela só podia esperar que isso contasse para alguma coisa. Com um bocejo, ela olhou para o relógio. 3 da manhã. Ela havia escrito por horas, mas, pela primeira vez em meses, sentiu um lampejo de esperança. Amanhã, ela deixaria as crianças na escola e depois pegaria o ônibus para a mansão Oliveira para entregar sua inscrição pessoalmente. Era um movimento ousado, mas ela não podia se dar ao luxo de esperar pelo correio. Enquanto se preparava para dormir, a mente de Ana já estava correndo adiante. O que ela vestiria?
Como ela organizaria o cuidado infantil se conseguisse uma entrevista? E se por algum milagre ela realmente conseguisse o emprego? O sono foi esquivo naquela noite, seus sonhos preenchidos com mansões espalhadas e possibilidades infinitas. A manhã chegou cedo demais, anunciada pelo insistente bip do despertador. Ana se arrastou para fora da cama, o peso de 2 noites de pouco sono puxando seus membros, mas quando os eventos da noite anterior voltaram à sua mente, uma onda de energia a impulsionou para a ação. A rotina matinal era uma dança bem coreografada de preparar o café da manhã, fazer as marmitas e checar o dever de casa de última hora. Ana passou por tudo isso com um ânimo extra, sua esperança secreta elevando seu espírito. "Mãe, por que você está tão animada?" Miguel perguntou desconfiado, por cima de sua tigela de cereal. "É estranho." Ana riu, bagunçando o cabelo dele ao passar. "Não pode uma mãe estar de bom humor?" "Eu gosto quando você está feliz, mamãe", disse João, com leite escorrendo pelo queixo. "Eu também, amendoim", Ana respondeu, limpando o rosto dele com um guardanapo. "Agora vamos lá, o ônibus vai chegar em 10 minutos." Depois do turbilhão de levar 3 crianças para fora de casa, Ana finalmente teve um momento para si. Ela se olhou no espelho, examinando sua reflexão. As olheiras sob seus olhos eram uma característica permanente nos últimos dias, mas ela fez o seu melhor para escondê-las com maquiagem. Ela vestiu sua melhor blusa, um pouco gasta nos punhos, mas ainda apresentável, e uma calça que esperava parecer profissional o suficiente. Com um último olhar ao redor do apartamento para se certificar de que não tinha esquecido nada, Ana pegou sua bolsa e o envelope contendo sua carta de apresentação. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e saiu para o sol da manhã. A viagem de ônibus para a parte rica da cidade parecia durar uma eternidade. Ana observou enquanto os pontos familiares de sua vizinhança davam lugar a casas cada vez mais grandiosas e gramados bem cuidados. A cada minuto que passava, sua ansiedade crescia. O que ela estava pensando, se candidatando a um emprego como esse? Ela estava completamente fora de sua profundidade. Mas então ela pensou em seus filhos, na força tranquila de Miguel, na risada contagiante de Marina, no entusiasmo sem limites de João. Ela pensou nas contas se acumulando na mesa da cozinha, nos sacrifícios que todos tinham que fazer. Isso não era apenas sobre ela. Era sobre dar à sua família uma chance de uma vida melhor. Finalmente, o ônibus parou ao pé da colina onde ficava a mansão Oliveira. Ana agradeceu ao motorista e desceu, suas pernas sentindo-se estranhamente bambas. A caminhada até a colina era íngreme, e Ana estava sem fôlego quando chegou nos imponentes portões de ferro da propriedade. Além deles, ela podia ver a própria mansão, uma imensa edificação de pedra e madeira que parecia tocar o céu. Gramados bem cuidados se estendiam em todas as direções, pontilhados com carvalhos antigos e canteiros de flores meticulosamente mantidos. Por um momento, a determinação de Ana vacilou. Este mundo era tão distante do seu. Que chance ela realmente tinha? Mas então, sem querer, a voz de João ecoou em sua mente. "Eu gosto quando você está feliz, mamãe." Ana endireitou os ombros. Ela estava aqui pelos seus filhos, pelo futuro deles. Ela não podia recuar agora. Com um suspiro profundo, ela estendeu a mão e pressionou o botão do interfone ao lado do portão. Seu dedo tremia levemente, mas sua voz estava firme quando ela falou. "Olá, meu nome é Ana Oliveira. Estou aqui sobre a vaga de faxineira." Houve uma pausa, depois um estalo de estática. Uma voz nítida e profissional respondeu: "Um momento, por favor." Os portões começaram a se abrir com um rangido baixo. Ana deu uma última olhada para trás, no mundo familiar que estava deixando para trás. Então, segurando sua carta de apresentação como um salva-vidas, ela avançou para o desconhecido. Enquanto os portões se fechavam atrás dela,
Ana não conseguia se livrar da sensação de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Mal sabia ela o quão certa estava ou a extraordinária jornada que a esperava além daqueles portões. A aventura estava apenas começando. A enorme porta de carvalho da mansão Oliveira se abriu com um rangido ameaçador, revelando uma mulher de rosto severo em seus 50 e poucos anos. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque apertado e seu vestido preto impecável com uma gola branca lhe dava o ar de uma governanta vitoriana saída de um drama de época. Senhora Oliveira, presumo. A voz da mulher era tão rígida quanto sua aparência. Ana assentiu, de repente se sentindo muito pequena e deslocada. Sim, sou eu. Estou aqui sobre a vaga de faxineira. De fato, eu sou a senhora Andrade, a governanta-chefe. Venha, não temos o dia todo. Sem esperar por uma resposta, a senhora Andrade virou-se nos calcanhares e entrou na mansão. Ana apressou-se atrás dela, seus sapatos sensatos rangendo levemente no chão de mármore polido. O saguão de entrada sozinho era maior que o apartamento inteiro de Ana. Um lustre de cristal do tamanho de seu carro pendia do teto abobadado, lançando padrões prismáticos pela sala. Obras de arte inestimáveis adornavam as paredes, suas molduras douradas brilhando na luz suave. Por aqui, senhora Andrade, chamou, já a meio caminho de uma escada imponente. Ana apressou o passo, tentando absorver o ambiente enquanto acompanhava o ritmo acelerado da governanta. Elas passaram por sala após sala, cada uma mais opulenta que a anterior. Uma sala de jantar formal com uma mesa que podia acomodar 20 pessoas, uma biblioteca com estantes de livros do chão ao teto e volumes encadernados em couro, um salão de baile com piso de parquet tão brilhante que Ana podia ver seu reflexo nele. E este, disse a senhora Andrade, abrindo um par de portas duplas, é o conservatório. Ana engasgou audivelmente. A sala era um paraíso de vegetação e flores, com um teto de vidro que se erguia acima. Plantas exóticas que ela não sabia nomear preenchiam vasos ornamentados, e uma pequena fonte murmurava pacificamente em um canto. É lindo, Ana suspirou. A expressão da senhora Andrade suavizou-se quase imperceptivelmente. Sim, é bastante agradável, não é? Agora venha. Ainda há muito para ver. Enquanto continuavam o tour, a senhora Andrade enumerava uma lista de deveres e expectativas. A cabeça de Ana girava, tentando acompanhar. Tirar o pó dos lustres semanalmente, polir a prata a cada terceiro dia, rodar as obras de arte trimestralmente para evitar danos causados pelo sol. Parecia interminável. Alguma pergunta? Perguntou a senhora Andrade quando voltaram ao saguão de entrada. Ana abriu a boca. Depois a fechou novamente. Ela tinha 1000 perguntas, mas não sabia por onde começar. Eu acho que vou aprender enquanto for, conseguiu finalmente. A senhora Andrade assentiu secamente. Muito bem, vamos apresentá-la ao resto da equipe. Elas foram para a cozinha, um vasto espaço cheio de eletrodomésticos de aço inoxidável brilhantes que pareciam pertencer a um restaurante em vez de uma casa. Um punhado de pessoas estava reunido em torno de uma grande ilha central, tomando chá e conversando. Todos, anunciou a senhora Andrade. Esta é Ana Oliveira. Ela se juntará à nossa equipe de limpeza em caráter experimental. Um coro de cumprimentos saudou Ana. Ela sorriu nervosamente, observando os rostos amigáveis. Havia Maria, a cozinheira, uma mulher rechonchuda com linhas de riso ao redor dos olhos. João, o jardineiro, suas mãos calejadas de anos cuidando dos vastos jardins da propriedade. Emily e Laura, duas jovens empregadas que riram e sussurraram uma para a outra. E então havia o velho homem. Ele estava sentado afastado dos outros, empoleirado em um banquinho no canto. Ao contrário do restante da equipe, ele não cumprimentou Ana. Ele simplesmente a observava com olhos afiados e inteligentes que pareciam ver através dela. Esse é o Sr. Ferreira, disse a Sra. Andrade, seguindo o olhar de Ana. Ele está com a família Bem,
mais tempo do que qualquer um de nós pode lembrar. Não fala muito nos dias de hoje, mas há muito pouco que escape de sua atenção. O Sr. Ferreira acenou uma vez para Ana. Depois voltou sua atenção para a xícara de chá em suas mãos nodosas. Certo, disse a Sra. Andrade bruscamente. Hora de trabalhar. Emily, mostre a Ana onde encontrar os produtos de limpeza. Comece pelos quartos de hóspedes no segundo andar. As próximas horas foram um turbilhão de atividades. Ana seguiu Emily de quarto em quarto, tentando absorver a riqueza de informações que a jovem empregada compartilhava. Havia produtos de limpeza específicos para cada tipo de superfície, um para o mármore, outro para a madeira e ainda outro para os móveis antigos. O que quer que você faça, avisou Emily, não use o produto errado em nada. A Sra. Andrade terá sua cabeça. Ana assentiu, sentindo-se sobrecarregada. Ela começou sua primeira tarefa: tirar o pó de um quarto de hóspedes que era maior que os quartos de seus filhos juntos. Enquanto trabalhava, não pôde deixar de se maravilhar com o luxo que a cercava. Os lençóis na cama provavelmente custavam mais do que todo o seu guarda-roupa. Apesar de seus melhores esforços, Ana cometeu vários erros ao longo da manhã. Ela usou o espanador errado em um vaso delicado, deixando pequenos arranhões que fizeram a Sra. Andrade apertar os lábios em desaprovação. Ela teve dificuldades com as configurações complicadas do aspirador, um monstro de alta tecnologia que pouco se parecia com o modelo antigo que tinha em casa. Quando o intervalo para o almoço chegou, os nervos de Ana estavam à flor da pele. Ela se sentou sozinha na cozinha da equipe, beliscando um sanduíche e tentando não deixar suas dúvidas a dominar. Este trabalho estava tão fora de sua zona de conforto. O que ela estava pensando? Enquanto comia, não pôde deixar de ouvir uma conversa entre Emily e Laura na mesa ao lado. Ouvi dizer que estão planejando outro evento no próximo mês. Emily estava dizendo em voz baixa. Laura inclinou-se, olhos arregalados. Sério? Mas eles estiveram aqui no verão para a festa do solstício. Eu sei, mas você sabe como eles são, sempre procurando uma desculpa para se exibir. Bem, suponho que quando se tem tanto dinheiro, pode-se fazer o que quiser. Os ouvidos de Ana se aguçaram. Ela estava tão focada em aprender suas tarefas que quase se esquecera dos elusivos donos da mansão. Com licença, disse ela, virando-se para as jovens empregadas. De quem vocês estão falando? Emily e Laura trocaram olhares. Os Araújo, disse finalmente Emily. A família dona da mansão. Eles não moram aqui. Laura balançou a cabeça. Ah, não. Eles têm casas em todo o mundo. Só vêm aqui algumas vezes por ano para eventos especiais. E toda vez que vêm, é um caos absoluto, acrescentou Emily. Tudo tem que estar perfeito. A Sra. Andrade nos faz trabalhar como loucas por semanas antes. Ana assentiu, registrando essa informação. Isso explicava o estado impecável dos quartos que pareciam raramente usados. O resto do dia passou em um borrão de limpeza, polimento e mais alguns erros. Quando a Sra. Andrade a dispensou, todos os músculos do corpo de Ana doíam. Ela havia usado músculos que nem sabia que tinha. Enquanto esperava no ponto de ônibus, Ana não pôde deixar de sentir uma mistura de exaustão e exaltação. O trabalho era árduo, mais difícil do que ela havia previsto, mas também havia uma sensação de realização. Ela havia sobrevivido ao seu primeiro dia em um mundo tão diferente do seu. Na viagem de ônibus para casa, Ana pegou um pequeno caderno e começou a fazer cálculos. Mesmo após os impostos, seu primeiro contra-cheque cobriria a conta de luz atrasada e reduziria parte da dívida do cartão de crédito. Pela primeira vez em meses, ela sentiu um lampejo de esperança. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios ao imaginar contar às crianças que poderiam comprar novos materiais escolares. O sorriso desapareceu quando ela olhou para o relógio. Era mais tarde do que ela havia percebido. As crianças ficariam preocupadas.
Ela teria que descobrir um arranjo melhor para o cuidado infantil se esse trabalho desse certo. Quando finalmente subiu as escadas para o apartamento, foi recebida por um coro de mãe e uma enxurrada de abraços. "Onde você estava?" perguntou Miguel, sua testa franzida de preocupação. "Sim, ficamos preocupados", acrescentou Marina. "Desculpem, queridos", disse Ana, abraçando-os com força. "Consegui um novo emprego e ele se estendeu mais do que eu esperava. Mas não se preocupem, vamos resolver isso." Depois de um jantar rápido de sobras requentadas e promessas de explicar tudo amanhã, Ana finalmente caiu na cama. Enquanto adormecia, sua mente girava com as imagens do dia. Lustres de cristal, obras de arte inestimáveis, quartos maiores que seu apartamento inteiro e, subjacente a tudo isso, a sensação de que estava à beira de algo grande, algo que poderia mudar suas vidas de maneiras que ela ainda não podia imaginar. Seu último pensamento antes de o sono a reclamar foi sobre o velho Sr. Ferreira e seus olhos conhecedores. Que segredos ele guardava? Que mistérios estavam escondidos por trás da grandiosa fachada da mansão Oliveira? Pouco sabia Ana que estava prestes a descobrir. A biblioteca da mansão Oliveira era um santuário de conhecimento e contemplação silenciosa. Prateleiras altíssimas revestiam as paredes, seu mogno polido brilhando na luz suave que filtrava pelas janelas altas. O ar estava espesso com o cheiro de papel velho e encadernações de couro, uma fragrância que Ana passara a associar à riqueza e à história. Nas últimas 2 semanas, Ana se movia metodicamente pela sala, seu espanador de penas dançando sobre os lombos de inúmeros livros. Ela rapidamente aprendeu que limpar a biblioteca era tanto sobre preservação quanto sobre limpeza. Cada item era tratado com reverência, cuidadosamente levantado e recolocado com mãos gentis. Enquanto trabalhava, Ana não pôde deixar de sentir um sentimento de admiração. Muitos desses livros eram edições originais, alguns mais antigos que os Estados Unidos. Era um contraste gritante com os livros de bolso gastos que preenchiam a única estante em seu apartamento. Ela tinha acabado de terminar de tirar o pó de uma prateleira de textos de filosofia do século XVIII quando um brilho prateado chamou sua atenção. Virando-se, ela avistou uma moldura de prata ornamentada em uma pequena mesa lateral, perto de uma das poltronas de pelúcia. Uma fita preta estava drapeada em um canto da moldura, dando-lhe um ar de luto. A curiosidade atiçada, Ana se aproximou da mesa. A moldura era requintada, sua superfície prateada gravada com intrincados padrões florais. Era o tipo de objeto que falava de dinheiro antigo e gosto refinado, como tudo na mansão Oliveira. Quando ela estendeu a mão para levantar a moldura, pretendendo tirar o pó debaixo dela, o fôlego de Ana parou na garganta. O mundo pareceu inclinar-se em seu eixo enquanto ela olhava para a fotografia dentro dela. Era ela. Ou melhor, era uma versão mais jovem dela. A mulher na foto não poderia ter mais de 25 anos. Seu rosto ainda sem as preocupações e dificuldades que haviam se gravado nas feições de Ana ao longo dos anos. Ela estava rindo, a cabeça jogada para trás em uma alegria despreocupada, cercada pela vegetação de um parque. A mente de Ana correu, tentando entender o que estava vendo. Ela se lembrava daquele dia, ou achava que se lembrava. Foi um raro passeio em família, antes das crianças, antes da morte de Pedro. Eles haviam ido ao parque para um piquenique e Pedro tirara fotos o dia todo, capturando seu riso e a simples alegria de uma bela tarde de verão. Mas como essa foto poderia estar aqui nesta mansão pertencente a estranhos? E por que ela estava exibida como um memorial? Como se a jovem na foto não estivesse mais neste mundo. As mãos de Ana tremiam enquanto segurava a moldura, seus olhos absorvendo cada detalhe da fotografia. Era inegavelmente ela, o mesmo cabelo castanho, os mesmos olhos verdes que a encaravam no espelho todas as manhãs. No entanto, havia algo de errado. Algo que ela não conseguia identificar. O som de sua própria respiração ofegante parecia anormalmente alto na quietude da biblioteca.
Ana olhou ao redor, de repente ciente de quão vulnerável estava. Se alguém entrasse agora, como explicaria por que estava olhando para aquela foto em vez de fazer seu trabalho? Agindo por instinto, Ana pegou seu telefone e rapidamente tirou uma foto da moldura. Ela precisava de uma prova. Precisava ser capaz de examinar essa impossibilidade na privacidade de sua própria casa. Quando ela apressadamente recolocou a moldura na mesa, ajustando-a para ficar exatamente como antes, a mente de Ana girava com perguntas. Quem era essa mulher que parecia tanto com ela? Por que sua foto estava aqui, nesta casa que ela nunca havia visitado antes de 2 semanas atrás? E por que os Araújo, ou quem quer que tivesse colocado essa foto ali, acreditavam que essa mulher estava morta? O ranger das tábuas do assoalho no corredor fora da biblioteca despertou Ana para a realidade. Passos estavam se aproximando. Em pânico, ela pegou o seu espanador de penas e se afastou da mesa lateral, fingindo estar imersa na limpeza de uma prateleira próxima. A porta da biblioteca se abriu e a voz nítida da senhora Andrade cortou o silêncio. Senhora Oliveira, você já terminou aqui? Ana se virou, esperando que seu rosto não traísse o tumulto interior. Quase, senhora Andrade. Só faltam algumas prateleiras. Os olhos afiados da governanta percorreram a sala, lingerando por um momento na moldura prateada. Ana prendeu a respiração, mas a senhora Andrade apenas assentiu. Muito bem, quando terminar aqui, o quarto azul precisa de atenção. Os Araújo chegarão na próxima semana e tudo deve estar perfeito. Claro, senhora Andrade. Vou já começar. Quando a porta se fechou atrás da senhora Andrade, Ana soltou um suspiro trêmulo. Ela lançou um último olhar para a moldura prateada, seu conteúdo agora escondido de vista, mas gravado em sua memória. Pelo resto de seu turno, Ana realizou suas tarefas mecanicamente, sua mente longe dali. A fotografia misteriosa consumia seus pensamentos. Ela se viu cometendo erros de iniciante, usando o produto de limpeza errado em uma superfície delicada, derrubando um vaso, felizmente sem quebrá-lo. No final do dia, ela havia recebido mais de uma reprimenda severa da senhora Andrade. No ônibus para casa, Ana pegou seu telefone, olhando fixamente para a foto que havia tirado. Não havia sido uma alucinação. Lá estava ela, seu próprio rosto mais jovem e despreocupado, sorrindo de volta para ela de uma moldura de foto de um estranho. Ela estava tão absorta na imagem que quase perdeu o ponto de parada. Apressando-se para descer do ônibus, a mente de Ana corria com possibilidades. Deveria contar a alguém? Mas quem acreditaria nela? E se compartilhar essa descoberta de alguma forma lhe custasse o emprego de que sua família tanto precisava? Não, ela decidiu enquanto subia as escadas para seu apartamento. Ela precisava resolver isso sozinha primeiro. Tinha que haver uma explicação lógica. Um parente distante que ela não conhecia, talvez, ou apenas uma semelhança impressionante. Mas, no fundo, Ana sabia que nenhuma dessas explicações parecia correta. Havia algo mais nisso, algo que ela ainda não conseguia entender. Quando ela abriu a porta para o caos familiar de sua casa, Miguel discutindo com Marina sobre um videogame, João pedindo o jantar, Ana fez um voto silencioso. Ela descobriria a verdade por trás daquela fotografia. Não importava o que fosse necessário, não importava para onde a levasse. Ela resolveria o mistério da mulher na moldura de prata. Mal sabia ela que essa decisão a colocaria em um caminho que desvendaria não apenas os segredos da mansão Oliveira, mas também as próprias fundações de sua própria identidade. Enquanto abraçava seus filhos e começava a preparar o jantar, a imagem daquela jovem risonha permanecia na mente de Ana. Quem ela era de verdade e o que sua presença na mansão Oliveira significava para Ana e sua família. O mistério estava apenas começando. Os dedos de Ana tamborilavam nervosamente no volante enquanto ela navegava pelas ruas familiares do bairro onde cresceu. As casas ali eram modestas, um contraste gritante com a opulência da mansão Oliveira, mas cada gramado era cuidadosamente aparado,
Cada canteiro de flores cuidado com orgulho. Esse era um lugar onde as pessoas trabalhavam duro pelo que tinham. No final da Rua das Flores havia um pequeno bangalô, sua pintura amarela pálida descascando ligeiramente nas bordas. Ana parou na entrada, seu coração acelerado. Ela havia ligado para sua tia Marta naquela manhã, inventando uma desculpa sobre querer olhar fotos antigas da família. Agora, sentada em seu carro, Ana respirou fundo, preparando-se para a conversa que estava por vir. A porta da frente se abriu antes que Ana pudesse bater, revelando uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis que se enrugavam nos cantos. "Ana, querida!" exclamou a tia Marta, puxando-a para um abraço caloroso. "É tão bom te ver. Entre, entre. Já coloquei a chaleira no fogo." Ana seguiu sua tia para a aconchegante sala de estar, inalando o cheiro familiar de canela e livros antigos. Fotos de família cobriam todas as superfícies disponíveis. A mãe de Ana quando jovem, Ana e seus primos quando crianças, fotos mais recentes dos filhos de Ana. "Então", disse a tia Marta enquanto servia chá em delicadas xícaras de porcelana, "você disse ao telefone que queria ver fotos antigas?" Ana assentiu, a boca de repente seca. "Sim, eu tenho pensado muito na mamãe ultimamente, sobre nossa história de família." Uma sombra passou rapidamente pelo rosto da tia Marta, tão rapidamente que Ana quase não percebeu. "Claro, querida, é natural querer se conectar com suas raízes. O que você gostaria de ver?" "Na verdade", disse Ana, sua voz mal acima de um sussurro, "há algo que eu preciso te mostrar primeiro." Com as mãos trêmulas, Ana pegou seu telefone e abriu a foto que havia tirado na biblioteca da mansão Oliveira. Ela passou o telefone para sua tia. "Encontrei isso no meu novo trabalho, em uma grande mansão onde estou fazendo faxina. Tia Marta, parece exatamente comigo, mas eu não me lembro de essa foto ter sido tirada. Você pode explicar isso?" A mudança na tia Marta foi imediata e profunda. A cor desapareceu de seu rosto e a xícara de chá que ela estava segurando bateu contra o pires. Seus olhos, arregalados de choque, iam e voltavam entre o telefone e o rosto de Ana. Onde você disse que encontrou isso?" A voz da tia Marta era quase inaudível. "Na mansão Oliveira. É uma grande propriedade da família Araújo. Eu tenho trabalhado lá como faxineira." "Tia Marta, o que está acontecendo? Você parece que viu um fantasma." A tia Marta colocou o telefone na mesa de centro como se fosse uma granada viva. Ela fechou os olhos, respirou fundo e, quando os abriu novamente, Ana viu uma mistura de culpa, resignação e profunda tristeza. "Ah, Ana", ela disse, "eu nunca pensei. Sua mãe me fez prometer." "Prometer o quê?" Ana se inclinou para a frente, o coração disparado. "Tia Marta, por favor, eu preciso saber a verdade." A tia Marta assentiu lentamente. "Você tem razão, você merece saber. Mas, Ana, eu não sei por onde começar." "O começo geralmente é um bom lugar", Ana disse, tentando manter a aspereza fora de sua voz. A tia Marta assentiu novamente, deu um gole em seu chá e começou a falar. "Ana, querida, a mulher naquela foto não é você. É sua irmã gêmea." O mundo pareceu inclinar-se em seu eixo. Ana agarrou os braços da cadeira, sentindo como se pudesse flutuar se não segurasse firme. "Minha irmã gêmea? Mas isso é impossível. Eu não tenho uma irmã." Você tem." A voz da tia Marta estava carregada de emoção. "O nome dela é Clara Oliveira." "Clara." Ana repetiu o nome, sentindo-o estranho em sua língua. "Mas como? Por que eu nunca soube dela? Onde ela está agora?" A tia Marta pegou as mãos de Ana nas suas. "É uma longa história e uma dolorosa. Sua mãe... Ana, sua mãe amava vocês duas tanto, mas às vezes o amor não é suficiente. Às vezes a vida nos obriga a fazer escolhas impossíveis." Enquanto a tia Marta falava, uma história se desenrolava que parecia mais um romance trágico do que a realidade. Ana aprendeu sobre as lutas de seus pais,
a descida de seu pai ao alcoolismo, as crescentes contas médicas, o constante estresse da pobreza. E então, quando Ana e Clara tinham apenas 3 anos, o desastre aconteceu. Você ficou doente, Ana, tão doente, os médicos não tinham certeza se você sobreviveria. A voz da tia Marta quebrou. Sua mãe ficou desesperada. Ela passou cada momento no hospital com você, enquanto seu pai, ele não conseguia lidar, bebia cada vez mais. Ana ouviu em silêncio atordoado, enquanto sua tia descrevia a escolha impossível que sua mãe teve que fazer. Com uma criança gravemente doente que precisava de cuidados constantes, contas médicas cada vez maiores e um marido cada vez mais instável, a mãe de Ana tomou a decisão dolorosa de colocar Clara para a adoção. Ela acreditava que era a única maneira de dar a ambas uma chance de vida. Sua mãe achava que Clara teria uma chance de uma vida melhor com uma família que pudesse cuidar dela, explicou a tia Marta, as lágrimas escorrendo por seu rosto. E sua mãe poderia se concentrar em conseguir o cuidado que você precisava. O quarto girou ao redor de Ana. Ela se sentiu como se estivesse caindo, despencando através de uma realidade que ela não reconhecia mais. Mas por que ninguém nunca me contou? Por que guardar esse segredo todos esses anos? A tia Marta apertou as mãos de Ana. Sua mãe. Ela carregava a culpa dessa decisão todos os dias de sua vida. Ela se convenceu de que era melhor para você não saber, que só causaria dor. E então, depois que seu pai morreu e você se recuperou, ela estava tão focada em te dar uma boa vida, em ser tanto mãe quanto pai para você, acho que ela tinha medo de te perder também, se você descobrisse. A mente de Ana corria, tentando reconciliar essa nova informação com sua compreensão de sua família, sua infância, sua própria identidade. Flashes de memória surgiram. Momentos em que ela se sentiu inexplicavelmente solitária. Momentos em que pegou sua mãe olhando para ela com uma tristeza indescritível. Será que uma parte dela sempre soube? Os Araújo, disse Ana de repente. Eles adotaram Clara, não foi? É por isso que a foto dela está na mansão Oliveira. A tia Marta assentiu. Sim. Sua mãe os escolheu porque eles poderiam dar a Clara tudo o que ela e seu pai não podiam, mas foi uma adoção fechada. Sua mãe nunca soube o que aconteceu com Clara depois daquele dia. Uma tempestade de emoções varreu Ana. Choque, raiva, tristeza, confusão. Ela se levantou abruptamente, precisando se mover, fazer algo para processar essa onda de informações. Ela andava pela pequena sala de estar, sua tia a observando com olhos preocupados. Por quê? Ana finalmente explodiu. Por que você não me contou depois que mamãe morreu? Eu tinha o direito de saber. Oh, Ana, disse a tia Marta, sua voz pesada de arrependimento. Você tem razão, você tinha o direito de saber. Mas sua mãe me fez prometer, e depois que ela se foi, eu não sabia como quebrar essa promessa, como destruir a imagem que você tinha dela. Você pode me perdoar? Ana parou de andar, olhando para sua tia. Essa mulher que sempre esteve lá para ela, que assumiu o papel de mãe depois da morte de sua mãe. A raiva que havia surgido tão repentinamente começou a diminuir, substituída por uma tristeza profunda e dolorosa. Eu não sei, tia Marta. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. A tia Marta assentiu, compreensão em seus olhos. Claro, querida. Leve todo o tempo que precisar. Mas, Ana, tente não julgar sua mãe com muita severidade. A escolha que ela fez partiu o coração dela, mas ela realmente acreditava que estava fazendo o melhor para vocês duas. Conforme o choque inicial começou a diminuir, Ana se viu afundando de volta em sua cadeira, sua mente girando com perguntas. Como era Clara? Ela sabia sobre Ana? E mais importante, o que Ana faria agora com essa informação? A foto, disse Ana de repente. Ela tinha uma fita preta. Isso significa que Clara... A tia Marta balançou a cabeça. Eu não sei, Ana. Sinto muito, mas eu realmente não sei o que aconteceu com Clara depois da adoção.
Ana assentiu, uma estranha mistura de alívio e decepção tomando conta dela. Ainda havia tanto a descobrir, tantas perguntas sem resposta. Quando saiu da casa de sua tia naquela noite, Ana sentiu como se estivesse caminhando em um sonho. O mundo ao seu redor parecia ao mesmo tempo mais nítido e menos real, cada visão familiar tingida pelo conhecimento dessa história oculta. Dirigindo para casa, a mente de Ana corria com as implicações do que ela havia aprendido. Ela tinha uma irmã, uma gêmea, alguém lá fora que compartilhava seu DNA, que poderia ter crescido vivendo a vida que a mãe de Ana desejava para ambas as filhas. E agora, por alguma reviravolta do destino, Ana se encontrava trabalhando na própria casa onde sua irmã havia crescido. Era quase demais para acreditar. Ao parar na entrada de sua casa, Ana tomou uma decisão. Ela descobriria a verdade sobre Clara, sobre os Araújo, sobre a vida que poderia ter sido sua. Mal sabia Ana que essa decisão desencadearia uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. Os dias que se seguiram à visita de Ana à casa da tia Marta passaram em uma névoa de emoções conflitantes e noites sem dormir. Ela seguiu a rotina de sua vida diária, preparando os filhos para a escola, limpando os enormes quartos da mansão Oliveira, preparando refeições, mas sua mente estava em outro lugar, constantemente rodando com o peso de seu novo conhecimento. Ela tinha uma irmã, uma gêmea, Clara Oliveira. O nome ecoava nos pensamentos de Ana, um refrão constante que tanto a excitava quanto a aterrorizava. Enquanto tirava o pó das prateleiras da biblioteca, Ana se via constantemente atraída para a moldura prateada que havia começado tudo. O riso da jovem parecia zombar dela agora. Um lembrete de uma vida que ela nunca conheceu, de escolhas feitas antes que ela fosse velha o suficiente para entender suas implicações. Em casa, Ana lutava para manter a normalidade pelo bem de seus filhos, mas eles eram perceptivos, especialmente Miguel, que havia se tornado tão parecido com seu pai. "Mãe, está tudo bem?" Ele perguntou uma noite enquanto Ana estava na pia da cozinha, olhando distraidamente pela janela. Ana se virou, forçando um sorriso. "Claro, querido. Por que você pergunta?" Miguel deu de ombros, seus olhos mais sábios do que sua idade. "Você parece, não sei, distraída, como se estivesse aqui, mas não estivesse realmente aqui." O coração de Ana apertou. Ela atravessou a cozinha e puxou o filho para um abraço apertado. "Desculpe, Miguel. Tenho pensado muito ultimamente, mas prometo que tudo vai ficar bem." Enquanto segurava o filho, Ana se perguntou se suas palavras eram uma mentira. Tudo realmente ficaria bem? Como poderia ser, quando sua compreensão de sua família, de si mesma, havia sido virada de cabeça para baixo? A pergunta que mais a atormentava era: o que ela deveria fazer agora? A tentação de procurar Clara, de se conectar com essa peça faltante de si mesma, era quase avassaladora. Mas com esse desejo vinham uma série de medos e dúvidas. E se Clara não quisesse conhecê-la? E se descobrir a existência de Ana perturbasse a vida que Clara havia construído com sua família adotiva? E quanto os próprios filhos de Ana? Como reagiriam a ter de repente uma tia que nunca haviam conhecido? E havia a questão dos Araújo. Se eles eram de fato os pais adotivos de Clara, como reagiriam à presença de Ana em sua casa? Eles a veriam como uma ameaça? Ela perderia o emprego de que sua família tanto precisava? Depois de dias de luta interna, Ana tomou uma decisão difícil. Seria melhor para todos se ela se afastasse da situação. Ela se demitiria de sua posição na mansão Oliveira, encontraria outro emprego e tentaria deixar essa descoberta para trás. Era o que tinha que ser feito, o que era seguro. Com o coração pesado, Ana escreveu sua carta de demissão. Ela explicou que circunstâncias familiares a obrigavam a buscar um emprego mais próximo de casa, agradeceu à senhora Andrade pela oportunidade e se desculpou por qualquer inconveniente que sua partida pudesse causar.
Na manhã seguinte, Ana chegou à mansão Oliveira mais cedo do que o habitual, pretendendo entregar sua demissão e recolher seus poucos pertences pessoais antes que o restante da equipe chegasse. A mansão estava quieta, os primeiros raios de sol começando a penetrar pelas enormes janelas, enquanto Ana se dirigia ao escritório da senhora Andrade. Um movimento em sua visão periférica a fez parar. Ela se virou para ver o senhor Ferreira, o velho homem que a observava tão curiosamente nas últimas semanas, emergindo das sombras da grande escadaria. Senhora Oliveira, disse ele, sua voz rouca pelo desuso, um momento do seu tempo, por favor. Ana hesitou, surpresa ao ouvi-lo falar. Em todo o tempo que passara na mansão, nunca o ouvira pronunciar uma palavra. A curiosidade superou sua relutância, e ela assentiu, seguindo-o para uma pequena sala de estar ao lado do hall principal. O senhor Ferreira fechou a porta atrás deles e se virou para Ana, seus olhos lacrimejantes afiados com uma inteligência que desmentia sua aparência envelhecida. Você está planejando nos deixar, ele disse. Não era uma pergunta. A testa de Ana franziu. Como você... Estou com a família Araújo há mais de 50 anos, senhora Oliveira. Muito pouco escapa ao meu olhar. Ele fez uma pausa, seu olhar perfurando-a, incluindo a notável semelhança entre você e uma certa fotografia na biblioteca. O coração de Ana começou a acelerar. Você sabe, ela sussurrou. O senhor Ferreira assentiu solenemente. Eu estava aqui no dia em que os Araújo trouxeram Clara para casa. Uma coisinha tão pequena ela era, com grandes olhos e cachos ruivos, a imagem cuspida de você, senhora Oliveira. Ou melhor, você é a imagem cuspida dela. Ana afundou-se em uma cadeira próxima, as pernas de repente fracas. Por que você não disse nada? Não era o meu lugar, respondeu o senhor Ferreira simplesmente. Mas agora que você sabe a verdade, não posso ficar parado e vê-la ir embora. Mas eu tenho que ir, protestou Ana. Não posso perturbar a vida de Clara ou dos Araújo. É melhor se eu simplesmente deixar as coisas como estão. A expressão do senhor Ferreira suavizou-se. É melhor para quem? Para Clara, que nunca soube a verdade sobre suas origens? Para você, que acabou de descobrir uma peça faltante de si mesma? Ou para a pequena Sofia? A cabeça de Ana se levantou de repente. Sofia? O que minha filha tem a ver com isso? Não a sua Sofia, senhora Oliveira. A filha de Clara. O mundo pareceu inclinar-se em seu eixo. Clara tem uma filha? Ana sussurrou, sua voz mal audível. O senhor Ferreira assentiu. Uma linda garotinha de 4 anos, a menina dos olhos dos avós e a imagem perfeita da mãe e de você. A mente de Ana rodou. Ela tinha uma sobrinha, uma garotinha que compartilhava seu sangue, que poderia ter seu sorriso, sua risada. O pensamento encheu-a de um anseio tão intenso que era quase doloroso. Senhora Oliveira, disse o senhor Ferreira suavemente, eu observei esta família por meio século. Vi alegrias e tristezas, triunfos e tragédias, mas nunca vi uma reviravolta do destino como esta. Você tem uma chance aqui, uma chance de curar velhas feridas, de completar um círculo familiar que foi quebrado há muito tempo. Ele tirou do bolso um pedaço de papel. Este é o endereço dos Araújo. Eles estão na casa de verão agora, mas retornarão na próxima semana para o baile de outono. Se você decidir entrar em contato, essa seria a hora. Ana pegou o papel com as mãos trêmulas. Mas e se eles não quiserem me ver? E se Clara não quiser me conhecer? Esse é um risco que você terá que correr, respondeu o senhor Ferreira. Mas considere isso. Você realmente quer passar o resto da sua vida se perguntando o que poderia ter sido? Você pode ir embora agora, sabendo o que sabe? Quando Ana se levantou para sair, ainda segurando o papel com o endereço dos Araújo, o senhor Ferreira colocou uma mão nodosa em seu braço. Faça isso, pelo menos por causa da filha da sua irmã, disse suavemente. Toda criança merece conhecer sua família, sua história. Você, mais do que ninguém, deve entender isso.
Com essas palavras ecoando em sua mente, Ana deixou a sala de estar. Ela passou pelo escritório da senhora Andrade, a carta de demissão queimando um buraco em seu bolso. Em vez disso, ela seguiu para a biblioteca, para a moldura prateada que havia começado tudo. Ana olhou para a foto de Clara, vendo-a com novos olhos. Aquela não era apenas uma estranha que se parecia com ela. Era sua irmã, sua gêmea, uma parte de si mesma que nunca soube que estava faltando. E em algum lugar lá fora havia uma garotinha. Uma sobrinha que não sabia que tinha uma tia, uma prima para os filhos de Ana. Naquele momento, Ana tomou sua decisão. Ela não podia ir embora, não podia fingir que nunca havia descoberto a verdade. Quaisquer que fossem as consequências, quaisquer que fossem os desafios à frente, ela tinha que ver isso até o fim. Ela pegou o telefone e ligou para a senhora Andrade, explicando que não estava se sentindo bem e que precisava tirar o dia de folga. Então, com um suspiro profundo, discou outro número. Tia Marta, é a Ana. Eu preciso da sua ajuda com algo. Quando Ana saiu da mansão Oliveira naquele dia, sentiu como se estivesse no precipício de uma nova vida. O caminho à frente era incerto, cheio de possíveis armadilhas e tristezas, mas também cheio de possibilidades. A possibilidade de conexão, de compreensão, de completar um círculo familiar que havia sido quebrado por muito tempo. Com o endereço que o senhor Ferreira lhe dera guardado com segurança em sua bolsa e a imagem de uma sobrinha que nunca conhecera queimando em sua mente, Ana dirigiu para casa. Ela tinha uma semana para se preparar, uma semana para reunir sua coragem. Em 7 dias, ela conheceria os Araújo. Ela conheceria Clara. E nada jamais seria o mesmo. Ana estava sentada em seu carro, estacionado em frente a uma elegante casa na cidade, em um dos bairros mais ricos da cidade. Suas mãos seguravam o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela estava sentada ali havia 10 minutos, reunindo coragem para sair e caminhar até a porta da frente. O endereço que o senhor Ferreira havia lhe dado estava correto. Ela o verificou 3 vezes no caminho para lá. Era aqui que os Araújo moravam quando não estavam na mansão Oliveira. Era aqui que Clara havia crescido. Era aqui que a sobrinha de Ana morava agora. Respirando fundo, Ana finalmente abriu a porta do carro e saiu. O sol da tarde aquecia seu rosto enquanto ela caminhava pela calçada bem cuidada até a porta da frente. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza de que todo o bairro poderia ouvir. Antes que pudesse mudar de ideia, Ana apertou a campainha. O toque alegre parecia destoar da gravidade do momento. Ela ouviu passos se aproximando e então a porta se abriu. Uma mulher na casa dos 60 anos estava ali, seus cabelos prateados elegantemente presos, sua postura reta e digna. Mas quando seus olhos caíram sobre Ana, a compostura da mulher desmoronou. Ela engasgou, uma mão voando para a boca, a outra agarrando a moldura da porta para se apoiar. Clara! Ela sussurrou, a voz trêmula. A garganta de Ana apertou. Não, eu sou a Ana, irmã de Clara, sua gêmea. Os olhos da mulher se arregalaram de choque. Ricardo! Ela chamou por cima do ombro, a voz trêmula. Ricardo, venha depressa. Momentos depois, um homem de aparência distinta apareceu atrás da esposa. Ele olhou para Ana e empalideceu visivelmente. Meu Deus, ele murmurou. Senhor e senhora Araújo, disse Ana, sua própria voz instável. Sinto muito por aparecer assim de repente. Eu só descobri recentemente sobre Clara, sobre nossa conexão. Espero que esteja tudo bem eu estar aqui. A senhora Araújo pareceu sacudir-se do choque. Claro, claro, por favor, entre. Ela deu um passo para trás, convidando Ana a entrar em um saguão decorado com bom gosto. Sou Margarida Araújo e este é meu marido Ricardo. Nós éramos os pais de Clara. O tempo verbal no passado atingiu Ana como um golpe físico. Então era verdade. Clara se foi.
Ricardo Araújo recuperou parte de sua compostura. Vamos sentar, sugeriu, conduzindo-os a uma confortável sala de estar. Acho que todos temos muito o que discutir. Enquanto se acomodavam em sofás luxuosos, um silêncio constrangedor caiu. Ana se viu estudando os Araújo, notando o luto gravado nas linhas de seus rostos, o modo como os olhos de Margarida continuavam a voltar para ela, em descrença. Você se parece tanto com ela, Margarida finalmente disse, a voz mal passando de um sussurro. É impressionante. Ana assentiu. Eu vi uma foto de Clara na mansão Oliveira. Foi assim que descobri... Bem, foi assim que tudo começou. Você esteve na mansão Oliveira? Ricardo perguntou, surpreso. Eu tenho trabalhado lá, explicou Ana, como faxineira. Eu não tinha ideia da conexão quando aceitei o trabalho. Não foi até que vi aquela foto. Ela parou, incerta de como continuar. Como poderia explicar o turbilhão de emoções, o choque da descoberta, as dolorosas revelações que a levaram até ali? Ricardo inclinou-se para a frente, a testa franzida. Ana, quanto você sabe sobre sua família biológica? Ana contou o que sua tia lhe havia contado. A história das lutas de seus pais, sua própria doença, a decisão angustiante que sua mãe teve que tomar. Enquanto falava, viu as lágrimas surgirem nos olhos de Margarida. Oh, minha querida, disse Margarida, estendendo a mão para apertar a mão de Ana. Ter passado a vida toda sem saber deve ter sido um choque. Ana assentiu, grata pela compaixão da mulher mais velha. Ainda é, para ser honesta. Há tanto que eu não sei, tanto que quero entender. O que você gostaria de saber? Perguntou Ricardo gentilmente. E então começou uma conversa que fluía como um rio rompendo uma represa. Os Araújo compartilharam histórias da infância de Clara, suas vitórias e lutas, seus sonhos e decepções. Ana ficou impressionada com quantas semelhanças havia entre ela e a irmã que nunca conheceu. Ela adorava pintar, disse Margarida, apontando para uma bela paisagem pendurada na parede. Ela tinha tanto talento para capturar a luz. Ana sorriu. Eu também amo pintar. É apenas um hobby, mas sempre foi uma maneira de relaxar, de me expressar. Ricardo riu suavemente. Ela tinha um terrível dente doce, não podia resistir ao chocolate de jeito nenhum. Eu também, admitiu Ana. Meus filhos conhecem todos os meus esconderijos de emergência para chocolate. Enquanto conversavam, Ana se viu espelhando os maneirismos de Clara conforme descritos pelos Araújo. O jeito que ela colocava o cabelo atrás da orelha quando se concentrava. O leve inclinar da cabeça quando estava curiosa sobre algo. Era como se alguma memória celular profunda estivesse despertando, conectando-a à gêmea que nunca conheceu. Ela parecia maravilhosa, disse Ana suavemente. Eu gostaria de tê-la conhecido. Os olhos de Margarida se encheram de lágrimas novamente. Ela era maravilhosa. E acho que teria adorado conhecê-la, Ana. Ela sempre sentiu que algo estava faltando em sua vida. Agora, eu entendo por quê. Um silêncio confortável caiu, cheio de luto compartilhado e nova conexão. Então, uma voz pequena quebrou o silêncio. Vovó, tem alguém aqui? O coração de Ana saltou para a garganta. Ela se virou para ver uma garotinha parada na porta, esfregando o sono dos olhos. A criança parecia ter cerca de 4 anos, com cachos castanhos e olhos verdes que eram dolorosamente familiares. Por um momento ninguém se moveu. Então os olhos da garotinha caíram sobre Ana e seu rosto se iluminou com uma alegria tão pura que era quase doloroso de testemunhar. Mamãe! Ela gritou correndo pela sala. Mamãe, você voltou! Antes que alguém pudesse reagir, a criança se jogou nos braços de Ana, abraçando-a com força. Ana congelou, dominada pela onda de emoção que a atingiu. Olhou desamparada para os Araújo, sem saber o que fazer. Margarida levou uma mão à boca, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo parecia aflito, mas assentiu levemente para Ana, encorajando-a a responder. Com delicadeza, Ana envolveu a garotinha em seus braços.
respirando o doce cheiro de seus cabelos. "Oi, querida", ela disse suavemente, sua voz embargada de emoção. A criança se afastou, olhando para Ana com olhos adoradores. "Eu senti sua falta, mamãe. Onde você foi?" O coração de Ana se partiu. Como ela poderia explicar a essa criança inocente que não era sua mãe, que sua mãe se fora, e Ana era apenas uma estranha que por acaso se parecia com ela? Ricardo interveio, sua voz suave. "Lili, querida, lembra do que conversamos? Sobre a mamãe e ir para o céu?" A testa de Lili franziu em confusão. Ela olhou de Ana para os avós e de volta para Ana. Mas ela está bem aqui", ela insistiu. Margarida se ajoelhou ao lado deles. "Querida, esta é sua tia Ana. Ela é a irmã da sua mamãe, por isso ela se parece tanto com ela." O lábio inferior de Lili tremeu. "Não é a mamãe." "Não, querida", disse Ana suavemente, lutando contra as lágrimas. "Eu não sou sua mamãe, mas estou muito, muito feliz em conhecê-la." O rosto da garotinha se contorceu e ela começou a chorar. Ana a segurou perto, balançando-a suavemente, suas próprias lágrimas caindo livremente agora. Sobre a cabeça de Lili, ela encontrou os olhos dos Araújo, vendo neles uma mistura de luto, gratidão e esperança. Conforme os soluços de Lili diminuíam para soluços, Margarida sugeriu que olhassem alguns álbuns de fotos juntos. Logo, todos estavam sentados no chão, cercados por livros cheios de memórias. Lili sentou-se no colo de Ana, apontando fotos de sua mãe, contando histórias de maneira desconexa, como as crianças pequenas fazem. Ana absorveu tudo. As fotos de Clara crescendo, as histórias por trás de cada imagem, o som da voz de Lili enquanto compartilhava memórias preciosas de sua mãe. Foi agridoce aprender sobre a irmã que nunca conheceu, ver a vida que poderia ter tido, mas também havia um sentimento de completude, de peças se encaixando no lugar. À medida que a tarde se transformava em noite, Ana percebeu que estava ali havia horas. Ela precisaria ir para casa logo, para seus próprios filhos, mas algo havia mudado, se deslocado de maneira fundamental. Ela não era mais apenas Ana Oliveira. Ela era a irmã de Clara, a tia de Lili, parte de uma família que havia sido separada pelas circunstâncias e reunida pelo acaso. Antes de sair, foram feitos planos para futuras visitas. Os Araújo, apesar do choque inicial, pareciam ansiosos para manter essa nova conexão. E Lili, embora ainda confusa, estava animada com a ideia de uma tia que se parecia com sua mamãe. Enquanto dirigia para casa, a mente de Ana girava com tudo o que havia aprendido, tudo o que havia sentido. O caminho à frente não seria fácil. Haveria desafios, mal-entendidos, momentos de tristeza e alegria em igual medida. Mas pela primeira vez desde que descobriu a existência de Clara, Ana sentiu uma sensação de paz. Ela havia encontrado uma parte perdida de si mesma, e ao fazer isso, trouxe conforto para uma família enlutada. O que quer que viesse a seguir, ela sabia que havia tomado a decisão certa ao estender a mão. Ana sorriu enquanto dirigia, já ansiosa pela próxima visita, a família Araújo e a pequena Lili. O futuro, outrora tão incerto, agora continha a promessa de novas conexões, novo amor e uma família expandida além do que ela jamais imaginou. O sol da manhã entrava pelas janelas da casa dos Araújo, lançando um brilho quente na reunião dentro. Ana estava de pé na entrada da sala de estar, observando enquanto seus filhos entravam timidamente no espaço desconhecido. Miguel, sempre o irmão mais protetor, mantinha um olhar atento em Marina e João, enquanto eles olhavam ao redor com curiosidade de olhos arregalados. "Crianças", disse Ana suavemente, "gostaria que vocês conhecessem algumas pessoas muito especiais." Margarida e Ricardo Araújo deram um passo à frente, seus rostos uma mistura de nervosismo e antecipação. Ana havia passado horas na noite anterior explicando a situação para seus filhos, mas sabia que levaria tempo para todos se ajustarem a essa nova realidade.
Estes são o senhor e a senhora Araújo. Ana apresentou. Eles são... bem, são os pais da sua tia Clara, o que os torna seus avós também. Miguel, nos 12 anos, entendeu melhor as implicações. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão educadamente. É um prazer conhecê-los, disse, sua voz firme apesar da incerteza em seus olhos. Margarida se ajoelhou, ignorando a mão estendida de Miguel, e, em vez disso, puxando-o para um abraço gentil. Oh, meu querido menino, ela sussurrou, a voz carregada de emoção. Estamos tão felizes em conhecê-lo também. Como se uma represa tivesse se rompido, Marina e João avançaram, a timidez inicial esquecida. Logo a sala estava cheia com o falatório das crianças fazendo perguntas e dos avós ansiosos para respondê-las. Ana observava, seu coração inchando com uma mistura de alegria e amargura. Ela encontrou o olhar de Ricardo sobre as cabeças das crianças, e ele lhe deu um pequeno sorriso compreensivo. Ambos sabiam que aquele momento, tão bonito quanto era, estava tingido com a ausência de Clara. Conforme a manhã avançava, Ana se viu compartilhando histórias sobre seus filhos com os Araújo. Miguel é nosso futuro cientista, disse orgulhosamente, e a Marina aqui tem um verdadeiro talento para a música. E eu, mamãe? João perguntou, não querendo ficar de fora. Ana riu, bagunçando seu cabelo. Você, meu pequeno, é nosso comediante residente, sempre nos fazendo rir. Foi durante uma dessas conversas que os olhos de Margarida se arregalaram de compreensão. Ana, ela disse suavemente, você disse nossos ao falar sobre Marina e João. Eles são... Ana assentiu, entendendo a pergunta não dita. Sim, Marina e João são adotados. Miguel é meu filho biológico, mas todos os três são meus filhos em todos os sentidos que importam. Os Araújo trocaram um olhar de admiração. Assim como Clara, murmurou Ricardo. Ao olhar questionador de Ana, ele explicou. Clara e o marido Tiago estavam falando sobre adoção antes de a perdermos. Ela sempre dizia que o amor, não o sangue, é o que faz uma família. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Outra conexão. Outra semelhança com a irmã que nunca conheceu. O som da porta da frente se abrindo interrompeu o momento. Uma voz masculina chamou. Mãe, pai, vocês estão em casa? Margarida se levantou rapidamente. Esse é o Tiago, explicou a Ana. O marido de Clara. Ele traz a Lili na maioria dos dias. Antes que alguém pudesse responder, um homem alto, de olhos gentis e linhas de riso, entrou na sala. Ele parou ao ver Ana, seu rosto perdendo toda a cor. Clara! Ele sussurrou a voz mal audível. O coração de Ana apertou com a esperança crua e a dor em sua voz. Não, disse ela suavemente. Eu sou Ana, a irmã gêmea de Clara. Tiago piscou, a confusão substituindo o choque. Irmã gêmea? Mas Clara nunca mencionou. Ela não sabia. Ricardo interveio rapidamente, explicando a situação. Quando o entendimento surgiu no rosto de Tiago, a pequena Lili correu para ele. Papai, olha, eu tenho uma nova tia e primos. Tiago pegou a filha nos braços, os olhos nunca deixando o rosto de Ana. Houve um momento de silêncio carregado, cheio de perguntas não ditas e uma estranha sensação de conexão. As próximas horas passaram em um turbilhão de apresentações, explicações e refeições compartilhadas. As crianças, com a notável adaptabilidade dos jovens, rapidamente formaram laços. Lili estava encantada por ter primos para brincar, enquanto Miguel, Marina e João estavam entusiasmados com a perspectiva de uma nova família estendida. À medida que o dia avançava, Ana se viu cada vez mais atraída por Tiago. Eles compartilharam conversas tranquilas na cozinha enquanto preparavam lanches para as crianças, trocaram histórias sobre seus filhos e encontraram um terreno comum em suas experiências de perda e paternidade solteira. É estranho, disse Tiago em um ponto, sua voz baixa. Quando eu te vi pela primeira vez, foi como ver Clara de novo.
Mas quanto mais conversamos, mais vejo o quão diferente você é. Você é sua própria pessoa, com sua própria história. Ana assentiu entendendo. Sinto o mesmo. Eu vim aqui na esperança de aprender sobre Clara, de entender a irmã que nunca conheci, mas estou percebendo que isso não é apenas sobre o passado, é sobre o futuro também. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando longas sombras pela sala de estar dos Araújo, Ana olhou ao redor para a cena à sua frente. Miguel estava absorto em um jogo de xadrez com Ricardo, ambos com expressões idênticas de concentração. Marina e João estavam enrolados com Margarida, ouvindo atentamente enquanto ela lhes lia uma história. A pequena Lili estava cochilando no colo de Tiago, cansada de um dia de emoções. E Ana? Ana sentiu um sentimento de pertencimento que nunca experimentara antes. Ali, naquela sala, com estranhos que eram de alguma forma família, ela sentiu uma peça de si mesma se encaixar no lugar. Uma peça que nem sabia que estava faltando. Como se percebendo seus pensamentos, Tiago olhou para cima e encontrou seu olhar. Ele sorriu, um sorriso tingido de tristeza, mas também aquecido por uma nova possibilidade. Ana sentiu seu coração saltar uma batida, surpresa pela intensidade da conexão que sentia com esse homem que acabara de conhecer. Bem, disse Margarida, fechando o livro de histórias e olhando ao redor da sala com olhos brilhantes. Acho que isso pede uma foto de família, não acham? Houve uma enxurrada de atividades enquanto todos se arranjavam em frente à lareira. Ana se viu ao lado de Tiago, seus filhos reunidos ao redor deles, com Margarida e Ricardo sorrindo de ambos os lados. Quando Ricardo ajustou o temporizador da câmera e apressou-se para se juntar a eles, Ana sentiu a mão de Tiago roçar a sua. Sem pensar, ela entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo uma faísca de calor no contato. A câmera disparou, capturando o momento. Uma nova família nascida da perda, mas florescendo com esperança. Conforme todos começaram a conversar e se mover, Ana permaneceu parada por um momento, memorizando a cena. Esse não era um fim, percebeu, mas um começo, um novo capítulo nas vidas de todos eles, cheio da promessa de amor, conexão e o poder curativo da família, tanto a nascida quanto a escolhida. Enquanto olhava ao redor para sua família expandida, Ana sentiu uma sensação de paz se estabelecer sobre ela. O caminho à frente pode não ser fácil, mas ela sabia que, juntos, poderiam enfrentar quaisquer desafios que viessem. Naquele momento cercada de amor e novas possibilidades, Ana finalmente se sentiu completa.